confirmou a melhor notícia para o Flamengo na véspera da estreia no Super Mundial. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a proposta que chegou na madrugada, que pode mudar o rumo da negociação do Mengão. Vou falar sobre o ambiente para Gerson e sobre De La Cruz, Gonzalo Plata, Alexandro e Georgian de Arrascaeta, que ficaram fora do primeiro treino do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Sexta-feira, dia 13 de junho, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu falar com você que não é inscrito no canal. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar bastante. Como você pode ver, nós estamos aqui em frente à entrada da Universidade de Stockton. É onde o Flamengo está realizando os treinamentos. Aqui dentro dessa universidade, dentro desse complexo universitário, é onde o Flamengo está treinando e se preparando para estrear no Super Mundial de Clubes na próxima segunda-feira. Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, aqui em Atlantic City, 10h30 da manhã, aí no Brasil, o Flamengo vai fazer o seu segundo treino. Falando do primeiro treino do Flamengo, 4 jogadores estavam de fora dessa primeira atividade, ou fizeram apenas uma parte da atividade. Uns foram cortados e outros realmente fizeram só uma parte. Trata-se de Gonzalo Plata, que estava fazendo um trabalho específico junto com o preparador físico, fisioterapeuta, mas não estava fazendo um trabalho com todo o grupo. Nico De La Cruz, Arrascaeta e Alexandro. O Arrascaeta e o Alexandro é mais um controle de carga mesmo, já que eles estavam na seleção, jogaram bastante tempo. O Alexandro pela seleção brasileira, o Alexandro pela brasileira, o Arrascaeta pela seleção uruguaia, e por conta disso, ontem foi dosado ali a quantidade de carga no treino, para que os dois não venham ter uma lesão e desfalcar aí a equipe do técnico Felipe Luiz. No mais, estava tudo certo, tudo tranquilo nesse primeiro treino do Flamengo aqui em Atlantic City. Hoje já vai ser o segundo treino do Flamengo. Mengão daqui a pouco vai iniciar as atividades. Bom, deixa eu falar com vocês agora sobre a situação do Gerson, porque assim, gente, muita gente me perguntando assim, Flazoeiro, como é que tá o clima aí com o Gerson? Como é que tá a situação do Gerson aí, frente aos outros jogadores, no próprio treino? Cara, porque saiu uma notícia ontem dizendo que o clima era insustentável entre a diretoria do Flamengo e o Gerson. Gente, não tem nada a ver com o Gerson, com a pessoa do Gerson. Realmente, tem uma situação chata, uma situação complicada, que acontece hoje entre a diretoria do Flamengo, e aí José Boto, o próprio BAP, que deu aquela declaração falando o atleta Marcão e tal, e os empresários e o pai do próprio jogador. Com o Gerson, especificamente, tá tudo tranquilo. Ontem o Gerson, durante o treino, estava ali de conversa com outros jogadores, estava brincando ali, confraternizando com outros jogadores. Eu até postei um vídeo na saída do hotel pro treino, o Gerson ali e o Bruno Henrique também tranquilo, confraternizando. Assim, tudo dentro dos conformes. Nada assim, dele tá isolado, dele tá de cara feia, dele tá... Não. O cara tá normal, tá treinando, e é aquela declaração que o próprio José Boto, ele deu. Ele falou, olha, o Gerson é jogador do Flamengo, tem todos os direitos e todos os deveres de um jogador do Flamengo. Ou seja, tá aqui junto com a gente, e o comportamento do Gerson e o comportamento da equipe num todo para com o Gerson, pelo menos nesse primeiro treino, nesse primeiro contato que eu tive com eles aqui, me parecia tudo normal. O problema, a risga, a chateação, existe. Porém, é com os empresários / pai do jogador e a diretoria do Flamengo. Com o jogador, por aqui, tá tudo certo. Bom, vamos mudar o assunto, mas continuar falando sobre negociação. Deixa eu falar sobre Jorge Carrascal, porque saiu uma notícia na madrugada, de ontem para hoje, sobre um clube interessado na contratação do jogador, um clube árabe interessado na contratação do jogador. O Pablo de Oliveira foi quem postou essa informação e tá aqui, ó, sobre o colombiano Jorge Carrascal. O Flamengo tem conversas e já fez algumas propostas pelo jogador. Ontem, um clube dos Emirados Árabes, Shabab Al-Ali, começou a conversar com o Dínamo pelo Carrascal, porém ainda não realizou uma oferta. As negociações seguem, ou seja, é praticamente, na disputa do dinheiro, é praticamente impossível
você conseguir disputar com esses clubes dos Emirados Árabes. O dinheiro dos caras, ele é simplesmente infinito. O Flamengo chegou a oferecer 13 milhões de euros ao Dínamo, o Dínamo pediu 15. E por conta disso o jogador não veio para o Flamengo antes da janela do Super Mundial. O Flamengo até tentou ali conversar e convencer que o Dínamo liberasse o jogador, não conseguiu conversar e convencer por menos de 15 milhões de euros. Por conta disso, a negociação ficou para depois do Super Mundial. E o que pode acontecer é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogador caso essas conversas que começaram agora, elas evoluam. Se essas conversas com esse clube dos Emirados Árabes evoluírem, os árabes com dinheiro praticamente infinito, o Flamengo pode acabar perdendo aí o jogador que chegaria para ser o substituto do Georgian de Arrascaeta. É um desejo do Flamengo contratar um jogador para dividir a posição com o Georgian de Arrascaeta. Desejo, inclusive, antigo do Flamengo em contratar um jogador para essa posição. Vamos aguardar para ver também como é que vai ficar, mas de fato a informação diz que o Dínamo já está conversando com a equipe dos Emirados Árabes, tentando aí negociar o jogador. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, que para o Flamengo, na véspera de estrear um Super Mundial, irmão, é a melhor das notícias. É a melhor das notícias. Ontem, o Bragantino tomou uma taca do Bahia. O Rogério Ceni, meus amigos, ele sempre ajuda o Flamengo. Quando é Flamengo e Bahia, ele não consegue ganhar. E quando o Flamengo precisa do Bahia, o Bahia vai lá e corresponde. Ontem o Red Bull Bragantino, se vencesse o jogo, passava o Flamengo na tabela, foi lá e empatou. Empatou não, perdeu. Perdeu 3-0, tomou uma taca feia do Bahia e ficou na terceira colocação. Na verdade, se o Red Bull Bragantino ganhasse, o Red Bull passava. Se empatasse, empatava no número de pontos com o Flamengo. Eles perderam 3-0. E o Cruzeiro, que foi jogar contra o Vitória, futebol baiano ajudou muito o Mengão no dia de ontem. Porque o Cruzeiro, que foi jogar contra o Vitória, empatou em 0-0, ficando assim na segunda colocação do Brasileiro. Parou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um jogo a menos e o Flamengo é o líder do campeonato. Isso dá uma tranquilidade, principalmente para quando acabar o Super Mundial na volta. A tabela tá assim, ó. Flamengo é o líder com 24 pontos, tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o segundo colocado, também com 24 pontos. O Bragantino é o terceiro colocado com 23 pontos. O Palmeiras é o quarto colocado com 22 pontos. O Bahia é o quinto com 21. O Fluminense, que tem um jogo a menos também, é o sexto colocado com 20. Atlético Mineiro é o sétimo com 20. Botafogo é o oitavo. Botafogo também tem um jogo a menos com 20 pontos. Com 18 pontos, desculpa. Mirassol é o nono colocado, tem um jogo a menos, 17 pontos. Corinthians é o décimo colocado, tem 16 pontos. Grêmio, 11º também com 16. Ceará, jogo a menos, tá? Tem 15 pontos, é o 12º. Vasco é o 13º, tem 13 pontos. São Paulo é o 14º, tem 12 pontos. Vitória, Santos é o 15º, tem 11 pontos. Vitória é o 16º, tem 11 pontos. Internacional é o 17º, tem 11 pontos. Fortaleza é o 18º, tem 10 pontos. Juventude tem 8 pontos, porém tem um jogo a menos. E Esporte Clube do Recife tem 8 pontos, tem 3 pontos, desculpa, e também tem um jogo a menos. Então essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. A melhor notícia para o Flamengo, na véspera de estrear um Super Mundial, é o fato do Flamengo poder estrear tranquilo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos contra o Esporte Clube do Recife. Uma jornada que para o Flamengo tem tudo para ter muito sucesso, até porque agora o Flamengo vai contratar mais reforços, vão chegar mais jogadores, o Jorginho chegando dá uma qualidade absurda no Flamengo, e a gente, é claro, vai estar sempre acompanhando e torcendo, tá certo? Ó, diretamente da Universidade de Stockton, aqui em Atlantic City, no estado da Filadélfia, nos Estados Unidos. Filadélfia não, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, próximo aqui à cidade da Filadélfia. Eu vou ficando por aqui, queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. E hoje, 2 da tarde, tem entrevista coletiva com Léo Ortiz. Obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis. Rapaz, que sexta-feira abençoada pro Mengão, hein? Como torcedor do Flamengo, não tem como não se empolgar com essa sequência de notícias. Parecia até que os deuses do futebol resolveram dar uma força pro rubro-negro na véspera da estreia no Super Mundial. Primeiro, a melhor notícia possível. Somos líderes do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos. Ver Bragantino tomando uma taca do Bahia e o Cruzeiro tropeçando diante do Vitória foi a cereja do bolo. Isso dá uma paz danada pro time, que vai entrar em campo no Mundial com mais moral ainda.
A gente sabe que tranquilidade na tabela é tudo pra focar na competição internacional. Sobre o Gerson, que baita alívio. Muita gente especulando que o clima tava pesado, que o ambiente tava insustentável, mas a verdade é que no vestiário tá tudo de boa. O cara tá entrosado, tá treinando firme, e isso é o que importa. A treta maior é com empresários e diretoria. Normal no futebol. O que interessa pra gente é ver o Coringa rendendo em campo, e parece que ele tá com cabeça boa pra isso. Agora, essa novela do Carrascal. Aí complica. Quando entra árabe no meio, a grana fala mais alto e o Flamengo pode acabar perdendo o cara. É triste, porque ele chegaria justamente pra aliviar o Arrasca, que também tá em controle de carga por causa da seleção. Seria um reforço crucial. Mas vamos torcer, porque o Flamengo tá se movimentando e com a janela vindo aí, pode pintar surpresa. E por fim, ver jogadores como Alexandro, Arrascaeta, Dela Cruz e Gonzalo Plata sendo preservados no treino mostra que o planejamento tá sendo feito com seriedade. O técnico Felipe tá sabendo dosar pra chegar inteiro na estreia. A expectativa é enorme e a confiança da nação também. Vamos pra cima, Mengão. Que comece o Mundial, que a gente entre com sangue nos olhos e traga esse caneco pra casa. A gente é Flamengo, parceiro. Isso aqui é raça, amor e paixão. E a gente acredita sempre.